Pronto, podemos voltar aos trabalhos com um certo atraso, mas tudo bem. Faz parte, faz parte. Ok, então, seguimos a nossa segunda e última mesa do dia. Começamos agora, então, com uma comunicação da colega Betânia Mariani. Essa coisa francesa que coloca o sobrenome primeiro, né, e o nome depois. Exatamente. Então, Betânia Mariani, que é professora titular da UF, pesquisadora nível 1B do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e cientista do nosso estado pela FAPERJ. Betânia é atualmente editora-chefe da revista Gragoatá. Tem como áreas de atuação a análise do discurso e história das ideias linguísticas. Destacam-se como publicações mais recentes D'une langue à l'autre, Immigration, Résistance et Impression, capítulo de livro 2022, editora da Universidade de Pau, na França, e os livros Colonização Linguística, 2019, pela Peter Lang, e Testemunhos de Resistência e de Revolta, pela Pontes, edições de 2021. A Betânia vai apresentar uma comunicação intitulada Formas de Significar, a Semana de Arte Moderna em Manuais e Livros Didáticos. Obrigada, Betânia. A palavra contigo. Então, boa tarde. Agradeço muito a comissão organizadora, né, pela acolhida, pela organização desse colóquio tão bonito, que reúne tanta gente bacana, né, nesse momento tão difícil na história do Brasil e do mundo em função da pandemia. E também agradeço os meus colegas, meus outros colegas literatos, né, pela escuta, né, de uma colega que vem de uma outra área, da área dos estudos de linguagem, né, aventurar-se um pouco, né, nas sendas aí da literatura. Tá? Bom, o título, eu vou só colocar rapidamente, na verdade, o título agora virou um grande projeto de pesquisa, né, porque eu tive que ir reduzindo um pouco a amplitude dele. Eu vou ler, então, para não me atrasar. Em 1942, durante as comemorações dos 20 anos da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade afirmava, e eu cito, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. O movimento de inteligência que representamos, na sua fase verdadeiramente modernista, não foi o fator das mudanças político-sociais posteriores a ele no Brasil. Foi essencialmente um preparador, o criador de um estado de espírito revolucionário e de um sentimento de arrebentação. Se em 1922 a Semana de Arte Moderna foi recebida com resistências pela inteligência nacional da época, 20 anos depois ela é lembrada e celebrada, assim como nos dias de hoje, né, como um acontecimento histórico no campo das artes. Nas palavras de Mário de Andrade, durante essa conferência de 42, a semana representou, e aí eu vou retomando os termos, né, uma ruptura, o abandono de princípios e técnicas, foi uma revolta, e nesse a posteriori, Mário a significa como esse movimento preparador para mudanças político-sociais posteriores. Um gatilho para o que viria depois e que, ao mesmo tempo, já se encontrava também em andamento anos antes, quando alguns movimentos estéticos já se ensaiavam como vanguardas em meio às idas e vindas de artistas brasileiros ao exterior. Desse momento em movimento, que aglutina o gatilho da revolta no formato de um encontro preparador, para o qual confluíram diversas artes em fevereiro de 22, desenrolaram-se outras manifestações artísticas, literárias, musicais e pictóricas, que ganharam espaço com polêmicas e silêncios em revistas e livros. Tomando especificamente o campo da literatura, para além das rupturas ensejadas na estética da construção da prosa poética, há também uma revolta na linguagem que reatualiza o que já significava, o que já circulava em termos de polêmicas ideias sobre a língua falada no Brasil, quanto reafirma e significa um devir sobre o português brasileiro, ou como prefiro denominar, o brasileiro.
O movimento da Semana de Arte Moderna, na vertente do modernismo literário, pode ser compreendido como uma atualidade histórica em um processo de revolta relativamente à memória estética e linguística hegemônica já estabelecida. Novas formas de enunciar que se atualizam em duas vertentes simultâneas, a estética e a linguageira. Rompimento com essa memória, então, que já se encontra manualizada em antologias e programas para concursos. A pergunta que direciona a reflexão aqui proposta volta-se para esse intrincado processo histórico, literário e linguageiro que joga em circulação, a partir de 22, os longos caminhos enfrentados pela literatura modernista para figurar em antologias escolares e para ser ensinada nas escolas como elemento constitutivo de programas de ensino, do que eu provisoriamente estou chamando de vertente literária e linguageira do movimento modernista. Um caminho para a compreensão desses processos de filiações de sentido, para a literatura modernista para a língua nacional é a análise dos discursos escolares, mais especificamente dos processos de disciplinarização das ideias literárias e linguísticas que entram em circulação a partir desse momento, e dos saberes produzidos sobre o acontecimento da semana de 22. Tal análise inclui o percurso de manualização desses saberes na escolarização. O estudo da manualização, conforme Poesch, enfatiza o processo que leva à institucionalização de determinados saberes na forma de manuais, que são produtos resultantes do processo. Para o estudo da manualização, compreende-se que os manuais, enquanto produtos resultantes dos processos envolvidos, eles são objetos socioculturais que visibilizam determinado saber já instituído, sendo disponibilizado nas escolas. Propondo uma analogia com estudos sobre a manualização dos saberes linguísticos, interessa-me compreender como os saberes sobre essa vertente histórico-linguageira, vertente literária e linguageira, como é que esses saberes vão sendo visibilizados em manuais para entrar em circulação e serem difundidos, transmitidos e apropriados nas instituições de ensino. Ainda conforme Poesch, o processo de manualização faz parte de um processo mais amplo, que é o de disciplinarização dos saberes. Em termos do Brasil, a questão gira, por exemplo, em torno dessa nomeação, disciplina literatura brasileira, que hoje em dia pode aparecer como uma grande evidência para os nossos alunos nas universidades e nas escolas, mas que não é algo que surge tão facilmente. Do ponto de vista teórico da análise do discurso, a Semana de Arte Moderna pode ser compreendida como um acontecimento histórico e, nessa medida, pode ser lida em sua dimensão discursiva, ou seja, como encontro de uma memória e de uma atualidade. Um acontecimento discursivo produz processos de ressignificação e novos sentidos no confronto com a memória. Portanto, novas séries enunciativas, novas maneiras de dizer, podem entrar em circulação, vindo a regularizar esses outros modos de dizer, outros modos de significar. Reterritorializando esse conceito para o campo da história das ideias linguísticas, Eni Orlandi, propõe conceitualmente o termo, a expressão acontecimento linguístico, ou seja, e eu cito a Eni, é um modo de definir, especialmente em um caso como o da colonização, essa relação do lugar enunciativo e a língua nacional. Conforme Orlandi, há que se considerar a consciência linguística de uma formação social que traz a memória da colonização linguística, que é um termo que eu propus no livro mencionado, em um período histórico para compreender como esse encontro entre uma memória e uma atualidade, em que jogam contradições, alianças, rupturas entre as forças sociais e linguísticas em jogo, produz modos de inscrição da língua na história e da história na língua. Na leitura que proponho, retomando a pergunta que fiz, de que maneiras o movimento literário e linguageiro de 22, que visa rupturas, poderia e conseguiria se inscrever no percurso histórico de sentidos, vindo a configurar parte de uma memória outra, a questão da língua é uma questão do Estado. Isso é uma afirmação do Michel Pechet, que a gente, na análise do discurso, trabalha muito. No caso em análise, a questão da língua e a questão da literatura
são igualmente, além de estarem interligadas, elas são questões para o Estado na relação com a escolarização. Qual a literatura e qual a língua a serem disciplinarizadas, manualizadas e ensinadas? Qual o sentido paranacional vinculado à literatura e língua que o Estado vai endossar? Qual o sentido de brasileiro, que entra, por exemplo, num dado momento em literatura brasileira, mas não vai entrar em língua, né? É sempre língua portuguesa. Qual o sentido que será legitimado ou não para determinado esse brasileiro, né, significando literatura ou língua? Que autores podem e devem ser citados em antologias e em programas de ensino? A análise, então, do processo de manualização das ideias literárias e linguísticas da semana de 22 pode dar pistas para essa discussão. Circunscrevi, então, o período que vai entre 22 e o final do governo Vargas como corpus de análise dos programas de ensino do Colégio Pedro II, que adotava a Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos de Laerte em suas 43 edições, né, entre o final do século XIX até 1969. E o programa de ensino do Pedro II, né, porque serviu de base para concursos de acesso a nível superior no Brasil até 1931. E aqui, dois grandes guias que eu tive nessa discussão. De um lado, Roberto Acíselo, né, com o livro dele, O Império da Eloquência, né, sobre os programas de ensino do Colégio Pedro II, e de outro, a Márcia Razini, com o trabalho dela de doutorado, né, na Unicamp, sob orientação da Marisa Lajolo, que foi trabalhar, além dos programas de ensino, também com a antologia nacional. Bandeira e outros modernistas buscam uma libertação estética que é também uma libertação linguageira. São outras as forças sociais e outras formas de significar entrando em cena, como diz Mário de Andrade, em 1922, que vai poetar sobre a hegemonia da inteligência nacional, significando a na moça linda, no granfino e na gordaça, todos burros, como uma porta, que juntos com o plutocrata podem ter a porta arrombada, né, nos termos dele. Oswaldo de Andrade, por sua vez, invertendo a evidência hegemônica de uma história do Brasil manualizada e em vigor, lamenta que o encontro do português com o índio não tenha se dado em um dia de sol, pois, se fosse, aí é o verso dele, né, se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Assim também, invertendo a evidência da língua que se imaginariza para o literário, Oswaldinho, o clã do Jabuti, dirá: o poeta come amendoim, falado numa língua curumim. Os poetas da semana de 22 querem escrever a moda, e foi até mencionada na sessão anterior, desse bom negro do bom branco da nação brasileira, que dizem todos os dias, me dá um cigarro. Como também nos lembra o Oswald em Pronominais, de 1925. Em 22 e nos anos subsequentes, poetas e escritores não querem mais cantar o mundo caduco, né, Drummond, contrapondo à memória desse mundo caduco um futuro literário e linguageiro à brasileira, né, o qual vai se consolidando nos manifestos e em outros livros e revistas largamente mencionados aqui nesse evento. Tal futuro, porém, não é incorporado nas antologias que estão nos programas de ensino no Pedro II. Tal futuro literário e linguageiro irá demorar anos para entrar em circulação, ser manualizado e ser transmitido. Ao escrever suas memórias, Manuel Bandeira menciona, e aí eu cito, né, a função formadora que a Antologia Nacional, e eu cito novamente, representou em seu percurso escolar, né, no percurso escolar dele, e eu diria em grande parcela da escolarizada sociedade brasileira que pretendia o ensino superior. Porque o Pedro II ele era copiado, literalmente, tem um momento lá no livro do Roberto que ele cita quantas escolas, eram mais de 13 escolas, todas elas escolas extremamente importantes, né, como... Ai, meu Deus, enfim, não vou lembrar agora que eu estou nervosa, mas mais de 13 escolas, né, o Calaça, em Minas, enfim, vários outros, né, que copiavam a literatura, o programa, tudo igual. Se os poetas se insurgem contra o mundo caduco e propõem um nacionalismo literário brasileiro que inclui a língua falada do povo, não se deve, porém, tomar nacionalismo como uma palavra com sentido transparente. Em meio aos modernistas, não havia um sentido evidente sobre o que seria nacionalismo ou sobre o que se queria para o Brasil, conforme afirma Jobim ao analisar cartas trocadas entre Drummond e Mário de Andrade.
desde o século XIX, mas havia alguma coisa ligada à questão da língua, né? Então, que está presente já desde o século XIX, né? Como já postulavam José de Alencar, que defende uma escrita que chupa o caju, não sorve a néspera, e o Visconde da Pedra Branca, né, que já publica também as palavras, né, com sentido no Brasil, mesmas palavras sentido no Brasil e diferentes sentidos lá em Portugal, né, cunhando pela primeira vez esse termo brasileirismos, que muitas vezes é tomado de uma forma também muito pejorativa, né, significando que o português do Brasil era um desvio, né, do português de Portugal. Né? Ainda em 22, o que se estudava e se preconizava sobre a linguagem estava em relação com a língua do Estado, a língua nacional que no Brasil era nomeada, e ainda é, como língua portuguesa. Essa língua portuguesa estava relacionada a um formato literário de escrita e de ensino de retórica. O modelo escolar preconizava a emulação dos chamados autores de boa nota, incluídos nas antologias. Então, ela já tinha ali um processo de exclusão. Só entravam aqueles autores portugueses e brasileiros que seguiam a boa norma, assim considerada portuguesa. Em 22, considerando 4 fases para a periodização dos estudos do português no Brasil, os estudos de língua portuguesa no Brasil estão situados no que Eduardo Guimarães chama de segunda fase, ou seja, um período que se inicia na segunda metade do século XIX e segue até o final dos anos 30 do século XX, com a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 34, e a Faculdade Nacional de Letras da Universidade do Brasil, em 39. São estudos, né, que já estão tentando demonstrar que o modo como se fala no Brasil é diferente do modo como se fala em Portugal. Esse segundo período corresponde a esse momento, né, que se consolida a circulação de ideias linguísticas sobre esse português no Brasil, em suas diferenças com o português em Portugal. Corresponde, né, ao que a gente, na história das ideias linguísticas, vai chamar do início de um processo de gramatização brasileira do português. Isso o Guimarães fala e todos nós que trabalhamos com história das ideias linguísticas. Várias publicações atestam esse movimento. Então, por exemplo, se em 1888 Macedo Sobrinho publica o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, em 1920 é publicado o Dialeto Caipira, do Amadeu Amaral. Em 22, o Antenor Nascentes apresenta uma monografia sobre o linguajar carioca. Souza da Silveira vai publicar uma gramática histórica, lições de português. Em 23, Sais de Ali vai publicar, né, a gramática secundária da língua portuguesa. São todos autores já brasileiros. Então, esse processo de gramatização em que a gente tem um início de tomada de produção de gramáticas e dicionários feitos por autores brasileiros, visando, sobretudo, essa questão da diferença. Tais obras, que em seu conjunto enfatizam a diferença, não estão contempladas nos programas de ensino do Pedro II, nem nas antologias, e, portanto, no resto do Brasil. São os manuais de retórica e poética que vigoram nos programas de ensino capitaneados pelo Colégio Pedro II até quase o final do século XIX. Eu cortei, fui cortando. Não, eu sei, eu já tinha cortado. Mantém-se ao longo desse final do século XIX até 1969, nas suas 43 edições, com algumas modificações, foram 3 revisões, se não me falha a memória, a antologia brasileira, que era adotada nas aulas de português. Em relação, nas aulas de português, né? Em relação ao estudo da língua, o número de horas-aula vai sendo também progressivamente ampliado, né? Embora seja considerado pouco, enfim, fundamental, né? Então, o número de horas vai sendo ampliado conforme o aluno vai ascendendo às séries mais avançadas, né? Ele figura nos primeiros anos e retórica, literatura geral e literatura nacional figuram nos anos mais avançados. Passando por sucessivas revisões, aos poucos, a antologia nacional foi incluindo mais autores brasileiros, sempre aqueles representativos do bem escrever a língua portuguesa. Por exemplo, no prefácio da primeira edição, né, o Fausto Barreto e o Carlos Laet enfatizam que não incluem autores vivos,
né? Eles dão uma pequena notícia biográfica, né, sobre os autores, e para cada trecho selecionado da antologia, eles propõem um estudo gramatical sobre a proposição simples e a proposição complexa. Esse estudo gramatical, quando tem a NGB, né, eles lamentam na introdução, mas eles substituem aquilo pela proposta lá da NGB. Então, num dado momento, na edição de 1943, né, a gente tem, finalmente, em função de uma reforma de ensino, né, a gente tem a inclusão, aí sim, fica mais desproporcional. A gente passa a ter mais autores brasileiros e menos autores portugueses. Dos autores brasileiros, nessa edição de 43, nessa edição do ano de 1943, que vai até 69, né, a gente tem prosadores na fase contemporânea, que começa no século XIX, 1820, né, até aquele momento. Martins Pena, Pereira da Silva, Joaquim de Macedo, Joaquim Norberto, José Bonifácio, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Silvio Romero, Eduardo Prado, Coelho Neto, Torres Homem, Graça Aranha e Paulo Prado, que a gente considera, né, como representantes do modernismo, mas dentro desse falar bem e escrever bem, né? Apenas em 1945, a antologia, né, por força de uma nova revisão, associada a uma nova legislação de ensino, passa a ter mais autores brasileiros, esses que eu citei aqui, né? A 7ª edição da antologia, portanto, ela foi utilizada entre 1915 e 1944, e depois de 1944 até 69 fica, né, essa outra que já tem a inclusão do Graça Aranha e do Paulo Prado, né? Tem mais umas questões aqui das aulas de português, eu vou direto para a proposta aqui de conclusão. Concluindo, então, o silenciamento dos modernistas, ou melhor, o silenciamento dessa vertente que eu estou chamando de literário e linguageira dos modernistas, né, sua ausência tanto na antologia como nos programas de ensino, significa na hegemonia de um determinado sentido para a língua do Brasil, falada no Brasil. Língua portuguesa no Brasil, sim, com suas diferenças, mas não são as diferenças que contam para o seu ensino. Além do silenciamento que significa, há autores que explicitam suas posições, como é o caso do Clóvis Monteiro, que em 1933 também faz uma antologia, chamada Nova Antologia Nacional, e que vai colocar quase que em linha direta o romantismo e o modernismo. Para Clóvis Monteiro, o romantismo apresentava, aspas, eu cito, feições reacionárias no que se refere à língua. Alguns autores, eu cito, por desleixo, e outros autores que se afastavam propositalmente, eu cito, das normas da língua clássica de Portugal e mais se aproximam de um falar corrente do Brasil, como era o caso do Alencar. Em relação aos modernistas, Clóvis Monteiro, segundo Clóvis Monteiro, o que se tem é uma tendência que reage, e eu cito, contra a influência da língua literária de Portugal na língua literária do Brasil, ponto. E ele segue dizendo, tal reação tem ido ao ponto de se pretender que a língua vulgar suplante na literária a língua culta. A língua vulgar, ou nos termos dele, em suas paráfrases, língua popular, língua do povo, né? Segundo Monteiro, é onde reside o verdadeiro espírito do idioma, mas deve ser estudo apenas dos filólogos, mas não do ensino. É isso, obrigada. Muito obrigada, Betânia. Desculpa, tá? Tem que interromper, é sempre... Não, você está perfeita. Exatamente no tempo. Ótimo. Muito obrigada. Então, passamos agora para a comunicação da colega Silmara Della Silva, que é professora associada no Departamento de Ciências da Linguagem, setor Linguística, no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Silmara é graduada em Comunicação Social, Jornalismo e mestre em Estudos Linguísticos pela Unesp e doutora em Linguística pela Unicamp. É pesquisadora do Laboratório Arquivos do Sujeito e líder de grupo de pesquisa Mídia em Discurso, CNPq. Atualmente coordena o programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem da UF, 2018-2022,
e é presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL. Tá certinho, né? E bolsista do programa Jovem Cientista FAPERJ. Seus estudos têm como foco a análise dos discursos da e sobre a mídia. Então, a Silmara propõe hoje uma comunicação intitulada Entre Modernistas e Futuristas, a imprensa e o discurso sobre o modernismo no Brasil. Já lançou ali? Perfeito. Tá bom assim? Todos ouvem? Então, obrigada, Mihaly, pela apresentação, por essa coordenação, também pelo evento, né? Assim, agradecendo a você, em seu nome, a todos os organizadores e organizadoras. E agradecendo em especial também ao Silvio, Jorge e ao Jobim, né, que me incluíram nesse projeto CapSprint, né, do programa de literatura. Então, fico muito feliz de poder participar com vocês. E a Betânia, que me motivou, não, faça alguma coisa sobre a temática do colóquio, porque, como, né, foi dito aqui na apresentação pela Mihaly, eu trabalho com discurso jornalístico da perspectiva da análise do discurso. Então, essa incursão para pensar esses dizeres sobre o modernismo é algo novo para mim, né? E dizer que é uma alegria estar com vocês realmente aqui no evento. Eu tenho aprendido muito e anotado muita coisa para ler de literatura, né? O que já é maravilhoso. Então, é muito bom realmente ouvir sempre os trabalhos de vocês. Eu começo com uma epígrafe, né, que é essa citação do Michel Pechet, que é um corpus de arquivo textual, não é um banco de dados. Este trabalho toma como objeto de análise o discurso da e na imprensa brasileira a respeito do modernismo e da Semana de Arte Moderna, em seus modos de constituição, formulação e circulação em periódicos que tornaram a semana um acontecimento jornalístico. Seja em publicações à época de sua realização, seja na atualidade, quando da celebração do centenário do movimento, dizeres sobre o modernismo, a Semana de Arte Moderna e os modernistas percorreram e percorrem páginas de jornais e revistas de diferentes linhas editoriais e posicionamentos ideológicos, inscrevendo-se em relação a dizeres outros, produzindo efeitos de sentidos. Analisar tais dizeres discursivamente requer, assim, empreender um gesto de leitura de arquivo. Trata-se de voltar-se a um arquivo textual que, no entanto, não pode ser simplesmente tomado como um banco de dados, conforme nos adverte Michel Pechet, na passagem, né, aqui trazida como epígrafe. Isso porque o que nos importa é o funcionamento discursivo, que não se encerra nos limites textuais. Compreendendo o discurso como efeitos de sentidos, entendemos que seu funcionamento se dá na relação entre a língua e suas condições de produção. Conforme afirma N. Orlandi, 2001, cito, um discurso não é igual a um texto. Fim de citação. Uma vez que é na dispersão dos textos que se constituem os discursos, como um processo mesmo de produção de sentidos. Em um arquivo textual, tomado discursivamente, importam, assim, as materialidades significantes lá dispostas, como que em um banco de dados, mas também as suas condições de circulação e de arquivamento, assim como a relação que mantém com textos outros, que foram ou que não foram compilados e reunidos num mesmo arquivo. Retomando uma vez mais Pechet, torna-se necessário não perder de vista, cito Pechet, a heterogeneidade contraditória de todo o campo de arquivo. No percurso teórico-analítico que aqui propomos, voltamos-nos inicialmente à análise de um corpus constituído por publicações jornalísticas acerca do modernismo na imprensa paulista e que constitui o acervo do projeto Memória da Imprensa, disponível no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo, na seção dedicada à cultura.
Diante desse primeiro arquivo, à luz da perspectiva teórico-metodológica da análise de discurso de base materialista, as reflexões teórico-analíticas aqui propostas ancoram-se em duas frentes. A primeira, a análise dos modos como se constituem efeitos de sentidos para o modernismo enquanto um acontecimento jornalístico, compreendido como uma prática discursiva da e na mídia que se dá a partir de posições discursivas em uma determinada conjuntura sociohistórica. E, em segundo, compreender os processos de designação que se constituem no corpus em análise, marcados em formulações como futuristas e modernistas, que nele comparecem produzidos sentidos. Em um segundo momento, dirigimos nosso olhar ao discurso jornalístico sobre o modernismo no Brasil, em circulação na atualidade, por ocasião do centenário do movimento. Constituímos o nosso corpus dessa vez por uma edição da revista Vogue Brasil, que traz desde a sua capa homenagens aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, sob o tema Brasilidade Fantástica. Considerando o que se diz e o que não se diz sobre o movimento em acervos públicos disponíveis na rede eletrônica e compreendendo que todo discurso se faz de memórias discursiva e de arquivo, almejamos assim contribuir para a compreensão do modernismo 100 anos depois, em seus processos de circulação e de releitura na imprensa brasileira. Então, o meu primeiro gesto de análise, ele se volta a essa página, a esse acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que foi lançado em 2009, que tem como título Projeto Memória da Imprensa. Essa é uma publicação destinada a dar maior visibilidade ao acervo da hemeroteca do arquivo. Então, conforme informações disponíveis na seção edições anteriores, nesta página do Memória da Imprensa, a proposta seria a publicação de uma nova edição a cada 3 meses, contemplando acontecimentos de épocas específicas em seus modos de comparecer na imprensa desde o século XIX até a década de 1970. Cada edição apresentaria, assim, uma breve compilação de publicações acerca de temáticas específicas, organizadas em 6 seções ou editorias: local, nacional, cultura, charges e ilustrações, infantil e moda. Após a publicação inicial, que se deu em 2009, no entanto, circularam apenas mais 2 edições do projeto, contemplando, na primeira, na segunda, na verdade, manchetes da imprensa paulista do século XIX até o início do século XX, e que foi publicado em dezembro de 2011, e notícias de 1911 a 1920, na edição de março de 2012. É nessa última edição, a terceira, que o Memória da Imprensa localiza esse gesto de leitura de arquivo que se volta à Semana de Arte Moderna, na seção Cultura. E aqui eu já pincei ali, clicando no Cultura. No total, esse resgate aí de arquivo, essa leitura de arquivo, retoma 5 chamadas em destaque na página, 4 delas retomando textos que foram originalmente publicados na revista A Cigarra, por ocasião da semana. Pensando nos modos de constituição desse arquivo, temos que a quase totalidade das publicações da época da semana resgatadas pelo Memória ocorreram nessa mesma revista. Conforme consta na página do projeto, as temáticas selecionadas para cada edição do Memória da Imprensa são recortadas, e aí eu cito, de um acervo com 52 exemplares de 10 títulos de jornais digitalizados, datados desde o século XIX, e 7 títulos de revistas literárias, culturais ou de variedades, que surgiram no início do século XX. Então, trata-se assim de um acervo que, como todo arquivo, possui limites. A revista A Cigarra, mobilizada para representar os dizeres sobre a Semana de Arte Moderna na imprensa paulista, é uma das inúmeras revistas que começaram a circular em São Paulo no início do século XX, em um período de expressiva massificação da imprensa, conforme Marcondes Filho. Com circulação entre os anos de 1914 e 1975, a Cigarra pode ser considerada, conforme Matos 2008, cito, uma revista de variedades que reunia o aspecto noticioso, o literário e o de entretenimento.
Ainda conforme registrado por Martos, 2008, em seu trabalho de recuperação histórica da revista, a Cigarra assim diz de seus objetivos em uma de suas edições. Eu não coloquei ela aqui, eu já antecipei, mas não tem problema. Em suas páginas, eu vou citar, em suas páginas encontram os leitores, sejam quais forem as suas exigências, a sua leitura habitual, a crônica dos acontecimentos, a poesia, a novela, o humorismo, a crítica de arte, as notas de mundanismo e de elegância e vários outros assuntos de oportunidade, tratados com leveza e graça. Nessas condições de circulação de uma revista de variedades que se propõe a conciliar notícia, literatura e entretenimento, é que se inscrevem os acontecimentos da Semana de Arte Moderna nas páginas da revista Cigarra. No gesto de leitura do arquivo da revista, o projeto Memória da Imprensa retoma 4 textos a partir das seguintes chamadas, que são essas que eu estou transcrevendo aí nas SDs. Então, a primeira chamada, a primeira sequência discursiva, a Semana Futurista. Texto descreve as reações de vaia do público diante do futurismo dos artistas da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. A SD2, a Teratologia Futurista. A Cigarra reproduz texto da Folha da Noite, onde Mário Pinto Serva, jornalista que foi um dos maiores críticos da Semana de Arte Moderna, descreve seus motivos para repudiar o movimento. SD3, Novos Rumos. Editorial não cita a Semana de Arte Moderna, mas descreve algumas mudanças que aconteciam nas correntes artísticas do momento. E, por fim, a sequência discursiva 4, 2 anos depois. Editorial de A Cigarra, em 1924, lembra aos futuristas que podem se manifestar, desde que não desrespeitem os artistas do passado. No recorte das publicações selecionadas para constituir o arquivo sobre a Semana de Arte Moderna, podemos observar, a princípio, 2 direções de sentidos. A indistinção entre modernistas e futuristas, para designar os participantes da semana, que se marca em publicações da época, na SD1, na SD2, na SD4, e que é retomado como um discurso outro pelo projeto Memória da Imprensa, com essa alteridade marcada pelas aspas, na SD1 e na SD4. E as críticas negativas à semana, marcada por reações de vaias do público, bem como na expressão teratologia futurista, para se referir a um movimento considerado anômalo, a ser repudiado. Na obra História da Imprensa Paulista, Oscar Pilagallo, 2012, no capítulo que dedica ao período que denomina a República Empastelada, contemplando os anos de 1889 a 1930, irá dedicar algumas páginas à cobertura da imprensa paulista acerca da Semana de 22. Também fazendo menção ao artigo de Mário Pinto Serva, anunciado na SD2, Pilagallo, 2012, relata, cito, a confusão que se fazia na imprensa entre os termos modernista e futurista, recuperando assim o Manifesto Futurista que havia sido publicado por Filippo Marinetti em 1909. Ainda nos termos de Pilagallo, cito, para facilitar a absorção das novas ideias, os próprios modernistas não se incomodaram em assumir o rótulo inadequado, já que futurismo tinha mais ressonância. Fim de citação. No gesto de constituição de arquivo empreendido acerca da Semana de Arte Moderna, temos que o projeto Memória da Imprensa recorta justamente essa suposta indistinção entre modernistas e futuristas na imprensa para registrar o que teria sido dito acerca do movimento àquela época. Esses dizeres sobre o movimento, no entanto, não são os únicos a circular naquelas mesmas condições sociohistóricas, conforme também registra Pilagallo. Conforme o autor, cito, a imprensa, no entanto, não estava em peso contra os modernistas. Havia clara divisão entre os jornais de São Paulo. Fim de citação. Enquanto publicações como Folha da Noite faziam duras críticas à semana, como as reproduzidas na revista A Cigarra, o Jornal do Comércio e a Gazeta, por exemplo, produziam sentidos outros, justamente por terem entre os seus redatores Oswald de Andrade e Mário de Andrade, respectivamente.
O apoio de tais publicações, conforme registrado por Pilagalo, aponta para a conciliação naquele momento, e aí cito o autor, entre interesse oligárquico e estética vanguardista, que levaria também à adesão do então governador de São Paulo, Washington Luiz, que chegara a participar da cerimônia de abertura do evento. Essa ligação entre os interesses da oligarquia econômica paulista e o movimento é marcada no 5º e último recorte acerca da Semana de Arte Moderna, que integra o projeto Memória da Imprensa. Datado de 4 anos após a semana, com circulação no jornal Getulino, assim diz a chamada, As Credenciais Futuristas. 4 anos após a Semana de Arte Moderna ter acontecido, o jornal Getulino, órgão de defesa dos homens pretos do Brasil, critica o patrocínio da semana pela oligarquia cafeeira. Com circulação na cidade de Campinas, entre os anos de 1923 e 1926, o jornal Getulino integra a chamada imprensa negra, mobilizada como instrumento de denúncia das condições de vida da comunidade negra no Brasil, conforme Marx, 2012. A crítica ao patrocínio da semana pela oligarquia cafeeira, como consta na SD5, inscreve no arquivo do projeto Memória da Imprensa sentidos de aliança da Semana de Arte Moderna com uma posição ideológica outra, que não aquela sustentada pelos movimentos populares, como o movimento negro, por exemplo. Ao empreender seu gesto de leitura sobre a Semana de Arte Moderna na imprensa, o projeto Memória da Imprensa recoloca em circulação alguns efeitos de sentidos, e necessariamente não outros, conferindo visibilidade a alguns dizeres arquivados, que, enquanto tal, não podem ser esquecidos. Orlandi, 2006, emprega a noção de memória de arquivo para especificar, cito a autora, a memória institucionalizada, que é aquela justamente que fica disponível, arquivada em nossas instituições e da qual não esquecemos, porque podemos consultar os arquivos onde ela está representada. Sob o slogan A Imprensa que Fez História, presente no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o projeto recorta o acontecimento jornalístico do modernismo nos jornais e especifica, assim, uma imprensa em meio a outras, aquela que fez história, aquela que está arquivada, institucionalizada. E aí, do meu segundo gesto de análise, né, depois desse percurso, que foi o que primeiro encontrei e passei e me interessei por esse material arquivado, pensando, né, não num retorno, o que dizem os jornais, mas o que se arquiva que foi dito nos jornais. É essa a questão, né? Eu fui para um outro arquivo, pensando, então, o que se diz sobre o centenário da Semana de 22. Então, como é que a imprensa lidou com isso agora? E numa busca, e aí fui para o arquivo Google, né, esse arquivo eletrônico com o qual a gente se debate o tempo todo, né, pesquisando Semana de Arte Moderna, centenário da Semana de 22 e termos assim. E a busca nesse arquivo, claro, né, ela é uma busca extensíssima, como nós sabemos. A gente não tem muita clareza de como essa busca retorna resultados, porque depende de muitos elementos, né, de cálculos, algoritmos, enfim, perfil de busca do próprio usuário, né? Mas eu achei muito interessante que nos resultados de busca, na categoria notícias, a gente tem o noticiário de muitas exposições que aconteceram, né, por ocasião. Então, basicamente, todos os jornais trouxeram notícia de alguma exposição, algum lançamento, algum evento relacionado. Mas aí eu encontrei também a revista Vogue como uma publicação, né? E a revista Vogue, ela é uma revista, né, setorizada, né, é uma revista de moda, mas que também traz conteúdo jornalístico, na medida em que ela traz muitas reportagens, entrevistas, né? E a Vogue, ela promove um baile anual, e o baile de 2022 teve como tema Brasilidade Fantástica, né? E a revista é uma edição especial em comemoração, a revista de fevereiro, ela é comemorativa ao centenário. E eu achei ela bastante interessante, e é por onde eu penso em dar continuidade, né? A capa, então aqui a gente tem a capa da Vogue,
no centenário da semana, né, a Brasilidade Fantástica, ali a chamada, que está em letrinhas miudinhas, né, vocês vão ter que acreditar em mim, que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou ler. Ela diz, no centenário da semana de 22, o artista Elian Almeida recria uma imagem histórica do movimento modernista, agora protagonizada por intelectuais e artistas negras que marcam a cultura brasileira. E, né, tem essa notícia que é por dentro da capa de Vogue, né, e aqui eu recortei o textinho para trazer, né, e ele diz, homenageando intelectuais negras, a Vogue Brasil celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922, com uma nova capa-obra pintada pelo artista plástico Elian Almeida. E aí entra a entrevista, né, a fala do Elian, quis recriar a famosa foto ícone de 22, que agrupou nomes como Manuel Bandeira, Graça Aranha, Oswald de Andrade e outros 3 intelectuais do modernismo, explicou o artista. Diferente da elite branca, que tomava para si o centro das atenções há 100 anos, a arte para Elian é composta por intelectuais negras, a quem homenageia em sua produção. Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Beatriz Nascimento, Maria Auxiliadora da Silva e Djamila Ribeiro são os nomes que o artista escolheu pintar na tela que estampa a Vogue de fevereiro. E aí é muito interessante, porque ao longo da revista eles vão expondo e eles vão retomando e qualificando a semana e o movimento. Então, me pareceu um material bastante interessante para a gente pensar nesse outro gesto de arquivamento que a imprensa faz hoje. Então, ao rememorar a semana de 22, né, e botar em circulação isso novamente, né, para um público totalmente outro, né. Então, acho que era isso que eu tinha por hora. Eu agradeço muito a atenção. Você foi capturada pela capa de Vogue. Fui capturada pela capa. A capa da Vogue me capturou, eu esqueci o tempo, mas você não passou do tempo, então melhor ainda. Mas eu fiquei mesmo. Ok, muito obrigada, Silmara, pela linda apresentação. Vamos abrir, então, para o debate? E as perguntas? Eu acho que os linguistas não têm que ter medo dos literários. Eu acho que os literários estão com medo dos linguistas. Não, eu acho que não. É diferente. Eu acho que não. Mas... Bem, eu já que ninguém fala, né? Rita, posso falar? Eu pedi aqui autorização. Não, ali, ó. Se quiser falar, eu espero, não tem pressa, não. Não, pode. É que eu procurei a Rita, que ela falou, calma, né? Mas agora até esperei, não foi rápida, até esperei. Bem, achei super interessante, até porque sempre há anos eu assisto mesas da análise de discurso por causa da B lá na UF, há anos, e há muitos anos eu não escutava, né? Porque aqueles seminários que você fazia, que vinha aquela galera toda de São Paulo, você não tem feito mais. Mesmo antes dos 2 anos que paramos. Mas eu sempre gosto, porque essa coisa da linguística soft, né, faz a gente pensar de uma maneira que a gente vai fazer. Claro, as leituras nossas também, cada um vai fazendo as suas urdiduras do que vocês fizeram aí, tentando pegar a semana, mas absolutamente dentro da disciplina de vocês. Claro, a Betânia é mais pela coisa das ideias linguísticas, e você bem dentro da análise, de análise de discurso. Mas eu sempre aprendo, você disse que você aprendeu, eu aprendo, você aprendeu esses dias, eu sempre aprendo muito, inclusive, acho que até na própria análise literária eu passei a usar alguns termos que vocês usam na AD, né, na análise de discurso, produção de sentido, sei que, umas coisas que fazem sentido para os estudos de literatura também, embora não façam parte do nosso jargão, né? Produção, de sentido, enfim, deslocamento, sentido, umas coisas que eu aprendi com a Betânia. Não, faz sentido, a gente pode usar, porque a literatura a gente não é tão disciplinar, a gente é muito mais indisciplinado, então a gente pode usar alguns jargões.
Mas, enfim, eu achei super... A Betânia sempre me ensina, né, essa coisa do Colégio Pedro II, inspirado lá pelo Assíselo, que eu nem sabia que ele trabalha com isso aí. É interessante, eu acho até... algumas pessoas aqui falaram, e vocês duas também, de como que cada um pegou a sua própria disciplina, suas próprias pesquisas, para adaptar para aqui. Né? Todo mundo, eu também fiz isso. Um monte de gente fez isso. E a gente acaba se empolgando, né? A gente que gosta do que faz, acaba se empolgando. Então, a Betânia, claro, veio com toda essa base grande que ela tem das histórias linguísticas no Brasil. E, B, eu fiquei querendo mais, entendeu? Sei que não tem mais hora para isso, mas querendo mais, assim, meio da questão disciplinar mesmo. O que se ensinava? O que era, como foi a palavra que você usou? Você usou uma palavra, depois pode só falar um pouquinho sobre... Manualização. O que constava, você citou pouco, e eu queria saber um pouquinho mais, se é possível, se é que está aí à mão. Se não, pode fazer outro texto. E Silmarita, eu achei muito legal, até porque a revista Vogue, agora, recentemente, quando foi uma efeméride em relação a Carolina de Jesus, eu fiz um texto sobre a Carolina, mais um, que eu já tinha feito outros, e tinha uma matéria bacanésima na revista Vogue, aquela revista que é pura bobagem de A a Z, e tem uma matéria muito boa, e muito bonita também, cheia de fotos. Então, quando eu falei Vogue, eu falei, e realmente eu não sei a matéria, porque você não chegou a entrar nela. Você ficou só na capa, que não é pouco. Essa que eu estou falando, a capa também era Carolina, entendeu? E eu achei muito interessante, quer dizer, uma capa dessa, o que deve estar em texto, deve ser muito interessante, porque isso é desconstrução total, né? Ela bota 5 escritoras, mulheres que relacionam-se um pouquinho com o que eu falei antes, né? A volta das mulheres negras hoje como um boom. E você vê que esse boom vai além da literatura, né? É um boom que está crescendo. Enfim, era só algum comentário, não é nada assim, não é muito pergunta. Da Betânia é um pouco de curiosidade mesmo, da coisa, porque eu gosto dessa coisa histórica também. E da Silmara era um pouco, enfim, de como que isso estava no contexto, já que vocês usam sempre a produção, meio de produção, contexto de produção, a revista Vogue não é um contexto de produção normal para esse tipo de texto. Então, era isso. Viu como eu aprendi um bocado de coisa com vocês? Estefânia, você tinha pedido para falar? Ah, não? A minha pergunta vai para ambas, mas, assim, como um leigo, né? Não é minha praia. Do ponto de vista do discurso, né, da questão do discurso, a ausência, né, tanto na questão do material didático, quanto na imprensa, ou a quase ausência, das referências a Semana de 22, a esses intelectuais de 22, não é, de certa forma, a oficialização de que eles têm um discurso subversivo? Quer dizer, o que vocês pensam a respeito disso? Como é que vocês podem traduzir isso a partir da questão do discurso, desse discurso oficial, que é a imprensa e a escola? Todo mundo quer ir para o jantar. Então, eu acho que eu vou começar pelo MIBL, né, MIB, porque a gente trabalha muito, e eu sei que alguns colegas na literatura também trabalham com um conceito que a Aine Orlandi propõe, que é o de silêncio e silenciamento, né? Então, ela diz que o silêncio, né, e o silenciamento como uma política, né, de você colocar no silêncio determinados sentidos, e a noção de silêncio como sendo a noção em que todos os sentidos circulam. Então, enunciar, falar, simbolizar, é recortar o silêncio, é recortar determinados sentidos e não dizer outros. A Silmara até falou, né? Ela colocou o dito e o não dito, né? Mas o que eu coloquei aqui, eu não sei se eu fui feliz na minha formulação, é que essa vertente literária e linguageira, ela sofre uma política de silenciamento mesmo, né? Ela sofre uma política de silenciamento. E daí essa relação importante com o Estado,
né? Porque você sinalizou o ensino e a mídia, né? Quer dizer, o Estado, como aquele que vai legitimar o que pode e deve ser dito e de que forma pode e deve ser dito e ensinado nas escolas, né? Então, eu acho que a grande lição que eu pude tirar aqui, né, desse trabalho, que não está pronto, está em andamento e tal, é justamente que esta língua que o Estado regula, ela tem que aparecer representada numa determinada forma de dizer literária, né? Então, em 1943, o Graço Aranha entra na antologia, mas não entra e não vai entrar nunca um Oswald, um Mário, né? Um Manuel Bandeira, né? Nas suas subversões. Entra um José de Alencar. O Alencar, ele é epígrafe, mas não é qualquer Alencar, não é o Alencar que conjugava o verbo haver, né? Não é esse, não é o que chupa o caju, né? Então, assim, eu acho que o ponto que eu pude tirar, né, é justamente que a gente tem uma heterogeneidade, não tem um sentido só circulando, né, sobre a língua no Brasil, a língua portuguesa no Brasil, assim como não tem um sentido só circulando sobre literatura e esse sentido de nacional, de brasileira, como é que fica, né? Você tem uma efervescência ali de disputas, né? Agora, o Estado regula, né? Então, é uma questão para o Estado, né? Então, ele vai regular dizendo, olha, não é qualquer literatura que pode ser ensinada, é aquela que vai ser emulada, e não é à toa que a Antologia Nacional ela é usada nas aulas de português, né? Como exemplo a ser seguido. A questão vai também num movimento interessante, aí pegando o gancho para a Lívia, né, porque o Roberto faz um trabalho, um livro, né, em 1999, que é esse Império da Eloquência, né, que é minuciosérrimo, né? Só o trabalho de arquivo dele, de pegar todos os programas de ensino do Colégio Pedro II, ler aquilo tudo, fazer umas propostas de análise e tal, é um trabalho já, enfim, de formiguinha, um trabalho de muito, muito alentado, né? Mas tem coisas muito interessantes, né? Por exemplo, conforme a gente tem mudanças legislativas no ensino, a gente passa a ter mais horas de aula de português ou menos horas de aula de português. Por quê? Porque a ênfase era aula de latim, aula de retórica, né? Daí o Império da Eloquência, né? O ensino da retórica, com os manuais de retórica, né, que eram utilizados, isso perdura até o iníciozinho do século XX, né? E aí, do lado da literatura, o Roberto vai apontando que tem também mudanças, né? Que você não tem uma coisa homogênea, né? Que conforme você tem as mudanças legislativas e as mudanças dentro do próprio Colégio Pedro II, você tem o que ele vai chamar de uma vertente mais histórica e uma vertente mais retórica. Então, essa vertente mais histórica, ela vai propor uma história da literatura, mas aí começa uma história da literatura que começa onde? Começa com os portugueses, começa com o brasileiro, começa e termina com os portugueses, né? Então, isso muda não vou dizer a cada ano, mas isso vai se alternando, né? Quer dizer, você não tem um caminho em linha reta, né? Você tem um processo de alternância aí. E nesse processo de alternância chama a atenção isso. Não é que o Pedro II não tivesse outros manuais, né? Ele tinha manual, tinha gramáticas, dicionários, né, de consulta, né? Mas a Antologia Nacional ela continua até 1969. 69, sendo que a última reforma, né, a última atualização foi essa de 1945, em função, eu acho que da reforma Francisco Campos, enfim, todas as legislações eu não fui anotando, né? E uma coisa que eu, conversando com o Jobim, que ficou para mim, quer dizer assim, quando é que a gente tem uma outra grande mudança no ensino no Brasil? Em 71, né, com a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa Lei de Diretrizes e Bases. E o que a gente tem em 71? A gente já tem a linguística sendo ensinada nas faculdades de letras. Você não tinha linguística antes, né? Você tem a formação dessas faculdades de letras. Agora, um dos meus projetos de pesquisa é justamente a institucionalização dos cursos de letras em todas as universidades cariocas, né? Então, a gente tem a entrada desse curso de letras, mas a gente não tem. A linguística está se constituindo no Brasil, né? E quando você passa a ter a linguística, o olhar do linguista não é o olhar do gramático e do filólogo, né? O olhar do linguista é o olhar que vai exatamente privilegiar a diferença,
né, que vai colocar em questão a norma padrão, vai dizer, olha, essa é uma norma, né, é uma variante, mas a gente tem outras, né? E é um momento, então, que também não se chama mais ensino de língua portuguesa, é comunicação e expressão, né? Você tem essa outra mudança, né? E aí você não tem mais também as antologias. Você já tem um mercado do livro didático constituído, consolidadíssimo, né, que é aquele monte de trechinhos de livros, né, de autores variados, né, porque o aluno tem que aprender todos os gêneros e tipos, né, para poder escrever aquilo tudo, comunicar e expressar em língua nacional. E nesse processo todo, aí sim, esses autores, né, do modernismo, eles podem começar a entrar, porque eles vão exemplificar uma das variantes. Né? Aí você começa a ter pena que a Silvinha não veio, porque a proposta dela era trabalhar pela semiótica. Falar uma coisa, se tem tempo ainda. Pode. Não é uma pergunta. Então, só uma adenda ao que você disse, com a qual eu estou de acordo totalmente com a sua exposição. Acho muito legal o que vocês disseram. Eu acho que seria difícil para determinadas obras, como Macunaíma, por exemplo, não é? Assumir isso como cânone dentro da escola, porque é uma língua literária, é uma língua criada, não é? É uma língua que o próprio Mário de Andrade dizia que ele estava procurando alguma coisa, que ele iria errar muito, ele sabia, ele tinha certeza de que ele iria errar muito, que ele estava consciente de que ele estava errando, ou que ele estava... tinha a grande possibilidade de estar errando. Esse errando, entre aspas, não é erro de gramática, obviamente, né? É errando no sentido de que ele estava propondo uma série de coisas, no sentido de que era um pouco o movimento, a intuição, a paixão dele em relação a essas propostas todas que ferviam, não é, na sua cabeça. Então, nós sabemos que, por exemplo, propor a Carta das Icamiabas, não é? Eu digo isso porque eu trabalho com alunos estrangeiros e, mesmo numa aula de literatura, você trabalhar, eu não digo com a carta inteira, eu digo com 10 linhas, 5 linhas, 3 linhas da Carta para as Icamiabas, é realmente uma desgraça. Quer dizer, aquilo é português? Aquilo é o quê? Né? Aquilo é uma invenção do Mário para fazer uma paródia de uma forma pernóstica em que o brasileiro, quando escreve, né, fala numa língua, escreve em outra. Então, aquilo é uma paródia, é uma invenção literária, você está entendendo? Aquilo não, você só pode entrar numa antologia canônica a partir do momento que você também faz um recorte para dizer, olha, isso aqui é paródia, isso aqui digamos assim, está criticando uma forma artificial de falar, e, portanto, esse sujeito é um pernóstico, é um mulato, né? É um mulato pernóstico. Ali o Macunaíma está assumindo a figura daquele sujeito, no caso é um mulato, mas pode ser qualquer pessoa que tenha uma educação não suficientemente formada, não é? Quer dizer, ele confunde as palavras, ele comete erros de grafia, não é? Aí é erro mesmo, né? É erro de grafia. Então, quer dizer, é difícil que determinada... Dentro de tudo que você falou, com o qual eu concordo 100%, né, eu acrescentaria também esse outro dado, né, que seria então, difícil. Sônia, mas eu não posso falar do ensino do português para estrangeiro no estrangeiro, mas em relação ao ensino do português no Brasil, nos manuais, a gente tem todas essas paródias, do João Bananeri, está tudo lá nos livros didáticos. Sim, né? sim, mas pode colocar desde que você situe, né? Sim, porque, do contrário, que língua é aquela? É uma língua que ninguém fala, entende? Sim, mas hoje em dia isso já entra, pelo menos no livro didático. Né? Você não tem mais antologia, ou se tem, são aquelas antologias feitas lá, né, os 100 melhores poetas, os 100 melhores prosadores, né, que a gente sabe que já é uma seleção, mas é uma questão... então... Exato, mas exatamente isso que é o ponto. Não entra em questão que língua é essa, entendeu? O que entra em questão sempre é a evidência de que tem uma língua, né, que tem uma norma do falar e do bem escrever e que deve ser emulada e ensinada na escola. Né? Então, não sei, porque o exemplo literário, né, ele entra para ser emulado, para ele ser...
como correto. A escola, ela não vai... Isso. Hoje em dia que você tem nas gramáticas, né, desses autores mais tradicionais, os exemplos, eles colocam, olha, no Brasil também se fala assim. Então, Digamos, dentro do modernismo, você tem autores que trouxeram a próclise, trouxeram o pronomeato no início da frase, tudo isso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de autores que inventam uma língua. Porque aquilo não é uma língua literária, não é uma língua artificial. Você pode colocar numa antologia do campo... mas sim, mas isso daí... O contrário é o samba do crioulo doido, francamente. Não sei. Não sei no sentido se seria um samba. Mas, enfim. Pois você percebe como é complicado, né? Mas vou passar para você poder responder rapidamente. Não, eu ia dizer, agradecer os comentários e essa ausência, eu achei bacana a pergunta que o MBL trouxe, essa oficialização de um discurso subversivo, né? E eu fiquei pensando bastante, porque esse material da Vogue é um material bastante interessante, como me surpreendeu também, né? Embora eu já tenha tido acesso a outros números de Vogue, em que esse tipo de ação, de você ter uma espécie de dossiê ali celebrando alguma coisa, se dá. Então, eu me lembro de ter usado, quando fiz minha tese, recorrido a um dossiê sobre os 50 anos da TV no Brasil, que eles fizeram, e era bastante interessante, com muito dado histórico, com muita retomada. Então, tem um trabalho jornalístico também, de fato, que se dá dentro dessa revista, que normalmente é uma revista de moda, né? Então, isso acontece ali, eventualmente. E o que eu acho curioso, e que eu pretendo assim explorar, é como esse modernismo ele vai sendo ressignificado ali ao longo da cobertura feita pela revista. Então, é muito bacana, porque aí tem esse trechinho de reportagem que eu trouxe, por dentro da capa. Tem um videozinho de 30 segundos em que eles retomam imagenzinhas do Teatro Municipal, né, de pessoas atravessando a ruazinha em São Paulo, em 22, né, e dizendo, e zero surpresa, era elite branca, homens e papapá. E aí vai desconstruindo e mostrando como se fez a capa. Mas é super interessante as reportagens. Aí você tem, por exemplo, a afirmação da Majur, que está vestida, vai à festa, ao baile de Miss Mundo. E ela diz, moderno é um transexual ser Miss Mundo. Né? Modernismo é ter um transexual como Miss Mundo. E aí você vai derivando o que é esse modernismo, sabe? Como isso vai sendo ressignificado hoje. E daí eu vejo que ali você tem um trabalho grande de moderno, né? É aquilo que pode até ser tomado como subversão para alguns, mas também está ao lado de um engajamento social, de pautas sociais que estão em amplo debate. Né? Então, você tem ali uma confluência. Né? Isso é subversivo, mas é subversivo para quem? Porque, afinal de contas, também tem uma legitimidade em termos de movimentos sociais, né, dando sustentação para uma capa com a representação das mulheres negras e tudo mais. A capa é muito bonita. Mas, enfim, eu não tenho... São impressões, entende? Porque eu não tive tempo, realmente, de me debruçar sobre esse material. Porque, primeiro, eu havia feito a promessa, no resumo, do Memória da Imprensa, que eu tentei, então, minimamente, dar conta do que havia ali, para depois já trazer o que mais eu encontrei nessas buscas todas e nessas leituras. Tá? Mas a ideia é dar continuidade, né? E para a publicação ter efetivamente um trabalho com mais consequências aí. Tá? Obrigada. Isso, a gente deixa... É só um spoiler.